Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje eu quero enfatizar algumas questões em relação quanto custa e como cobrar por um projeto de organização quando eu faço esse projeto sozinha, tá? Por que que eu estou retomando esse assunto? Porque ao final eu sempre recebo esse tipo de pergunta nas minhas redes sociais, meu WhatsApp, alunas que quando terminam o curso ainda permanecem com essa dúvida. Então, esta aula aqui extra, ela é para te ajudar a entender de uma vez por todas o que é que você tem que levar em consideração na hora de você calcular o teu preço. Não é de cabeça que a gente faz esse preço, não é porque a nossa colega de profissão cobra tanto que nós vamos cobrar também. Lembrando aqui que nós somos empreendedoras, somos empresárias. Então, cada empresário, cada empreendedor tem uma vida diferente, custos diferentes, e empreendemos algumas coisas que outras não empreendem. Gastamos em algumas coisas, fizemos algo a mais ou a menos que o outro profissional, tá? Então, o que que você deve levar em consideração na hora de montar o seu valor, na hora de fazer esse cálculo, tá? Eu montei duas planilhas aqui para a gente começar a entender, e você vai fazer isso na sua casa, tá? Se você usa o computador, ou você pode estar fazendo isso no próprio caderno, pega uma régua aí para fazer umas tabelas, mas você precisa entender o processo para você poder depois sentar e fazer, tá? Então vamos às primeiras perguntinhas aqui, tá? A primeira coisa que você deve levar em consideração é quanto tempo você levaria para organizar um determinado ambiente. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o tempo que eu levo para organizar um closet é diferente do tempo que você leva para organizar, diferente do tempo que outro profissional leva, porque isso é muito pessoal, tá? E isso vai determinar quanto que você vai cobrar para organizar um determinado closet, seja ele pequeno, seja ele grande, tá? Então, aqui já dá uma grande norte, né? Então, quanto tempo eu levo? Eu levo 3 dias, eu levo 5 dias, quanto tempo sozinha eu levo para organizar esse ambiente? E como eu vou determinar isso? Como eu vou saber isso, tá? Eu vou falar para vocês aqui. Hoje eu sozinha levo 3 dias para organizar um closet, tá? E um closet pequeno eu levo 2 dias. Então, um closet muito, mas muito grande, com muita coisa, eu levo 5 dias. Então, como é que eu sei isso hoje? Né? Quando eu faço uma visita, quando eu faço um orçamento, eu, só de olhar a quantidade de coisas que a pessoa tem, eu consigo saber quanto tempo eu vou trabalhar naquele ambiente, tá? E dificilmente eu erro, tá? No máximo que acontece aí é errar um dia, para mais, para menos, mas coisa básica. Mas como é que a gente sabe isso? Através do treino. Se eu não treino, eu não sei. Se eu não treino, eu não sei quanto tempo que eu levo para fazer um determinado projeto, tá? Então, você está começando agora, por isso que eu enfatizo a importância de você fazer laboratórios. O laboratório, ele vai te dar esse discernimento, vai te dar habilidade e você vai conseguir entender outros processos do desenvolvimento profissional, como o tempo que você leva para cada ambiente, o como que você vai eliminar alguns problemas, como que você vai desenvolver sistemas para resolver determinados problemas, como que você vai no laboratório você vai desenvolver a sua habilidade de dobrar um pouco mais rápido quando falamos em dobras, tá? Então são muitas coisas que a gente desenvolve que só assistindo a aula a gente não consegue, só organizando o nosso guarda-roupa a gente não consegue, a gente precisa fazer isso várias vezes, como qualquer outra profissão, tá?
Um médico, para você se tornar um médico e pegar o seu certificado, o seu diploma ao final do curso, ele termina a faculdade, ele tem que ficar 3, 4 anos fazendo treino, né? Que aqui a gente fala de laboratório, no caso deles é outro termo usado, mas é a mesma coisa, tá? É o nosso estágio. Se a gente não faz o nosso estágio, a gente não é um profissional completo. Então, aqui já é a primeira pergunta. Quanto tempo você leva? Aí você tem que ter essa noção para fazer o seu orçamento, tá? Não dá para você calcular isso de cabeça e nem se basear com os outros profissionais. E você precisa saber quanto vale a sua hora nos primeiros meses de trabalho. Então, quanto vale a sua hora? Como que você chega nesse valor? Porque se eu levo 5 dias, quanto vale a minha hora? Como que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu preciso saber a minha hora, tá? Então, vamos fazer uma simulação aqui para a gente entender como que a gente vai chegar nessa hora, tá? Então, vamos fazer uma pequena simulação aqui. Vamos dizer quantos dias eu vou trabalhar no mês? Então, para me calcular a minha hora, eu preciso primeiro definir quantos dias eu quero trabalhar por mês como personal organizer, tá? Eu quero trabalhar 10 dias por mês. Eu quero trabalhar 15 dias, eu quero trabalhar todos os dias, 30 dias. Então, isso é muito diferente para cada um. Então, a gente começa a perceber a diferença da hora que cada um cobra aqui, tá? Você pode estar em transição de carreira, então você vai trabalhar aí só 5 dias por mês, né? Ou como eu, tenho um bebê pequeno, então trabalhar 10 dias por mês, tá? Quantas horas você vai se dedicar à organização por dia? 6 horas, 8 horas, 10 horas? Isso também vai mudar de uma pessoa para outra. Eu tenho uma aluna não, uma mentorada que ela está em transição de carreira, e ela trabalha por dia só apenas 2 horas. Tá? Então, olha só a diferença, né? Aí, com base, esses são os primeiros dados que você deve colher, definir, na verdade, né? Quantos dias você quer trabalhar por mês com organização e quantas horas por dia. Depois você vai anotar os gastos que você teve até aqui, né? Vamos dizer alguns gastos que você pode ter tido. O gasto com o curso, você comprou o curso de R$ 1.200, você teve o gasto com as ferramentas de trabalho. O que é ferramenta de trabalho? Sua rotuladora, seu uniforme. Você teve gasto com a, com o uniforme, com a rotuladora, com o gabarito, etiquetas e outras coisas, bolsa, outras coisas que você teve que comprar, um tênis confortável, um sapato confortável, outras coisas que você teve que comprar para começar a trabalhar com personal organizer. Então, isso entra aqui. Então, você tem que jogar esse valor de R$ 1.700 para você recuperar esse valor no período de 1 ano de trabalho com personal organizer. Então, esse valor precisa entrar na sua primeira hora do primeiro ano de trabalho, para você recuperar o investimento que você fez até agora, tá? Depois disso, gasto com uniforme também entra aqui, junto com esses aqui que são os gastos feitos sem estar trabalhando, tá? Então, esse valor aqui de 1.780 é só um valor aleatório, tá, gente? Cada um tem um valor diferente. Então, esse valor aqui, eu tenho que dividi-lo por 12 meses, eu tenho que recuperar isso através do meu trabalho de organização, tá? Eu tenho que me pagar novamente, seria o caso. Aí, você vai incluir nessa conta toda que você vai fazer aqui, você vai incluir o vale transporte, que você vai gastar por dia, você tem que ter uma base de quanto você gastaria por dia. Eu coloquei aqui R$ 25, tá? Porque é o que eu geralmente gasto por dia para trabalhar, tá? E de volta. Então, se eu trabalhar 10 dias no mês, então eu vou gastar com transporte R$ 250, tá? Geralmente eu gasto 25 a R$ 30, uma média aí que eu gasto por dia para ir trabalhar e voltar. Alimentação também, tá, gente? Eu gasto mais ou menos aí R$ 30 por dia. Eu não como comida, geralmente eu não levo comida, porque eu gosto de ser bem mais rápido, então levo alimentos, lanche natural, levo frutas, eu consigo fazer isso. Então, como é só 10 dias, então isso não influencia muito na minha saúde. Então, eu gasto por dia R$ 30 de alimentação quando estou em projeto.
Então, se eu definir que vou trabalhar 10 dias só com alimentação, eu gasto R$ 300. Gente, se a gente não tiver esse controle de gasto, a gente não vai trabalhar, a gente não vai ver frutos do nosso trabalho e a gente vai acabar desistindo da profissão de personal organizer. Então, a maioria das profissionais acabam ficando desgostosa com a profissão por não ter esse planejamento no início da carreira. Ou viu no curso e não colocou em prática, ou o curso não ofereceu esse suporte, tá? Por isso que eu estou voltando aqui nessa aula novamente, porque eu quero enfatizar isso. Então, vamos aqui imaginar que o total de gasto foi R$ 2.330. Então, eu vou dividir esses gastos por 10 dias de trabalho, que dá 233. Então, o valor do seu dia será R$ 233 e a sua hora R$ 38,83, que você pode arredondar para 39. Aqui é só uma base de cálculo que você poderia calcular, tá? Só um exemplo, daqui a pouco eu te mostro a minha tabelinha, como eu faço aqui todo ano, tá? Eu faço por ano, gente, isso não é pro resto da vida. Você vai ter que fazer isso todo ano, tá? Então, vamos calcular o projeto. Então, se eu sei que a minha hora é R$ 39, e eu defini que vou trabalhar 6 horas por dia, tá? Então, se eu for fazer um projeto de 7 dias, então eu vou cobrar do cliente R$ 1.638, tá? Então, qual seria o valor do projeto? 1.638, porque eu sei quanto que eu gasto, quanto que vale a minha hora, o que que eu preciso pagar para me poder trabalhar com organização, ok? Então, portanto, o valor do projeto seria R$ 1.638 se eu fosse trabalhar 7 dias. Ok? Claro que tem outras coisas que a gente precisa avaliar aqui, que a gente vai estar falando isso mais para frente, tá? Eu vou abrir aqui para vocês a minha tabelinha. Deixa eu só voltar aqui, que eu não sei se eu estou compartilhando essa tela aqui. Vamos compartilhar de novo. Eu acho que agora vai, tá? Então, aqui eu tenho a minha tabela, tá? Eu coloco aqui o meu gasto mensal, que é esse aqui, e o quanto que acaba gastando por ano, tá? Então, vamos lá, eu coloquei as minhas despesas. Então, quais são as minhas despesas aqui? Eu tenho que pagar babá por mês, R$ 800. Eu defini o meu salário, isso só com organização, tá, gente? Fora os outros trabalhos que eu tenho por fora, eu faço isso só com projeto. Então, meu salário com projeto, eu defini que eu quero ganhar 10 mil por mês, né? Com transporte, 12 dias de trabalho, eu gasto R$ 600. MEI e DAS, que é isso? CNPJ que eu pago por mês, tá? R$ 149. Internet eu gasto 139, alimentação 360, divulgação. O que é divulgação, gente? Que eu gasto com anúncio pago, tá? R$ 100. Eu faço mentoria para crescimento profissional, mentoria com mães empreendedoras, eu pago por mês 242. Faço um curso de stories para vender nos stories, né, que é R$ 30 por mês, e faço uma mentoria com o Tesman, que é para anúncios online, tá? 292 por mês. E eu dou brinde para os meus clientes. Então, cada brinde custa R$ 30 por mês, que eu compro um estoque e deixo em casa. E tem um material de trabalho que você tem que estar comprando, saco de organza, fita, ganchinhos, etiquetas, tá? Então, é tudo que eu gasto por mês aí, R$ 100. Então, por ano, tem esses valores aqui. Somando tudo, todos esses gastos, eu gastaria por ano R$ 154.125,84. Olha o valor anual, tá? Por isso que você tem que ter noção dos seus gastos para você cobrar corretamente, tá? Então, o valor por mês, eu teria um gasto de R$ 12.000, 843,82. Então, se eu não cobrar a minha hora corretamente, eu estarei trabalhando de graça, tá? Então, o valor do meu dia é R$ 1.070. Então, se eu for trabalhar um dia, eu cobro isso do cliente, ok?
Então, o valor da minha hora é R$ 178,39. Então, aqui já tem uma tabela base para mim, para mim verificar de base, quando eu faço orçamento, eu tenho essa tabelinha. Então, se eu for trabalhar 2 dias, é 2.140, se eu trabalhar 12 dias, eu cobro R$ 12.843. Então, esse é o meu cálculo. Então, é essa tabelinha que você tem que ter sua particular, e esses gastos você tem que, todo ano, em janeiro, você tem que sentar e fazer essa continha aqui, porque pode ser que entre mais despesa e saia despesa, né? Nem quando eu terminar esses cursos aqui, eles sairão da minha tabela, mas pode entrar outros custos, tá bom? Posso aumentar aqui investimento em divulgação, que nem aqui a divulgação, estou gastando R$ 100 apenas porque eu estou estudando, então eu não quero gastar muito com divulgação, só vou aumentar esse valor aqui quando eu terminar as minhas mentorias, porque é esse valor que eu estou gastando aqui com investimento em conhecimento, aí eu vou pegar todo esse valor aqui e jogo na divulgação, porque eu já vou estar sabendo como fazer corretamente, tá? Então tudo é anotado, tudo tem que estar no papel, tá bom? Então veja bem, como que a gente trabalha, como que eu posso ser uma personal organizer de sucesso se eu fizer esse planejamento, beleza? Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.